Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do Conversas Balneário, aqui do canal Balneário. Antes de começarmos a desenvolver muito mais, pedir a toda a gente aquele pedido da praxe que passem no canal para subscrever e que nos sigam nas redes sociais do costume para todos os conteúdos que nós pomos, e nesta semana colocamos um vídeo muito engraçado do Pedro a fazer crossfit, que acho que toda a gente deve ver pelo menos uma vez na vida. Ou várias, se calhar melhor é ver várias. Hoje estamos em Nogueira do Cravo, estamos aqui no campo do Real Clube Nogueirense, um bocadinho uns metros mais abaixo do sítio onde eu passava as minhas férias de verão a jogar futebol, que era no campo antigo. E estamos com o Guima, que é o atual treinador da equipa principal do Nogueirense, que fez também um trajeto enquanto jogador que nós vamos já explorar, e vamos precisamente iniciar a nossa conversa com o Guima, a falar um bocadinho desse trajeto enquanto jogador, dos vários sítios por onde passou, e como de costume a conversa vai fluir sempre a partir dessa carreira. Guima, antes de mais, muito obrigado por teres aceito o nosso convite e por estares aqui connosco hoje. Começa então a falar-nos um bocadinho dessa tua carreira como jogador. Obrigado eu pelo convite. Antes de mais, também quero confessar que eu estive até agora a ver o vídeo do Pedro e ri-me muito. Aconselho realmente a verem, porque aquilo tem muita piada. O Pedro já é engraçado enquanto pessoa, então depois de ver o vídeo ainda é mais engraçado e percebe-se um bocadinho a essência dele. Por isso, parabéns pela iniciativa, está muito bom. Em relação à minha carreira, fiz toda a minha formação no Feirense. Também representei o Feirense como sénior, mas basicamente eu comecei a jogar futebol com 10 ou 11 anos, alguns por aí, não tenho a certeza. Lembro que eu queria jogar futebol e meu pai tinha sido jogador de futebol, representou o São Joanense na primeira divisão também, mas não me queria levar às captações na altura do Feirense, não queria que eu jogasse futebol, pelo menos não naquela idade, e o meu irmão mais velho decidiu levar-me e eu fui às captações e lá fiquei. Curioso é que eu gostava muito do Canidia, Nuno Gomes, Batistuta, Klinsmann, eram as minhas referências. E eu sonhava muito com marcar golos, mas na realidade eu queria ser guarda-redes. Eu achava que era um bom guarda-redes, porque eu tinha bons reflexos. Mas pronto, lá fui. Quando me perguntaram o que é que eu queria ser, eu disse, olha, eu gostava de marcar golos, é isso. Então comecei a ponta de lança e fiquei a ponta de lança a minha vida toda. Mas foi curioso porque há aventuras espetaculares nas camadas jovens e posso dizer que a base também da minha amizade, de amigos, o núcleo, surge daí. Ainda hoje são os meus amigos que eu tenho para a vida, conheci realmente no Feirense e foram um pessoal que começou a jogar comigo. Como sénior, no meu primeiro ano de sénior, posso já avançar para aí, Claro, certo? sim, No meu primeiro ano de sénior, eu fui cedido ao Valcambrense, pelo Feirense, onde conheci pessoal fantástico também, e é como toda a gente pode também confirmar isso, porque é mesmo assim, é um choque, é uma diferença muito grande passagem da formação para os séniores. Até porque, principalmente no meu caso, eu não era o titularíssimo nas camadas jovens. Eu, como infantil, eu fui o melhor marcador do Distrito de Aveiro, fui campeão distrital pelo Feirense, mas depois, quando cheguei ali aos iniciados, a coisa já começou a ser mais profissional, digamos assim. Já era nacional. Eu lembro que veio um jogador do Benfica, na altura, que agora até chamo de primo, ele pertence à minha família, porque temos uma relação muito forte. E ele, quando chegou, foi para os júniores do Feirense. Passado uma semana estava nos juvenis, passado uma semana estava nos iniciados. Então fui curioso porque a minha carreira no Feirense foi sempre assim, eu fui sempre estando na sombra daqueles que vinham de fora, de bons clubes. Então eu cheguei aos júniores e estava naquela eu já nem sei se vale a pena jogar, se não vale a pena jogar, ponderei deixar, pensei até entrar nos comandos, porque naquela altura nós éramos obrigados a ir ao exército. Aquele dia da praxe eu pensei, se calhar já nem vale a pena jogar, porque eu não era titular, pensei, se calhar há muitos outros à minha frente. A verdade é que lá tive a minha oportunidade, ali no meio da época, no último ano de júnior, e foi quando eu me afirmei. Daí eu queria chegar onde? Quando eu estou naquela passagem para os séniores de Feirense, eu era provavelmente dos únicos jogadores que eu nunca tinha ido treinar aos séniores de Feirense, enquanto júnior, enquanto tinha muitos outros colegas que tinham ido. A verdade é que eu provavelmente fui o único que depois acabou por fazer carreira profissional. É isto, eu estou a falar nisto também porque se calhar serve de exemplo para muitos outros miúdos que possam estar na busca e na perseguição do sonho, e lá por não estar a funcionar um dia não quer dizer que não funcione mais tarde, é por aí.
Então, pronto, passo para o Valcambrense, onde conheci pessoal fantástico, tive a oportunidade de jogar com bons jogadores. Eu lembro na altura, o ponta-lança com quem eu aprendi muito era o Adolfo. O Adolfo tinha sido profissional do Futebol Clube do Porto. Na altura ele até tinha sido jogador do Bobby Robson, no Porto. Estamos a falar numa época em que ele foi para o Valcambrense com um contrato profissional, por exemplo. Portanto, o nível era elevado. Mas para mim foi um choque, porque foi realmente quando eu comecei a lidar com homens. E falando mentalmente eu ainda não estava estruturado, preparado para aquele nível. Com a ajuda deles depois fiquei, mas o curioso é que acabei também com muitos amigos e lembro que no final da época foi a minha primeira despedida, por assim dizer, de um balneário, porque eu já sabia que depois não ia continuar lá. E lembro que chorei como um menino, porque cada abraço e cada pessoa de quem eu me despedia é como se nunca mais fosse ver na vida. Então, e foi a minha primeira experiência de adeus pessoal, sabe Deus se nós nos vemos mais alguma vez. E é curioso porque foi aí que eu percebi que isto é futebol sénior. Estás aqui hoje, amanhã já não sabes, e foi um abre-olhos para mim. Foi curioso, tinha uma visão muito romântica do futebol. Na época a seguir regresso ao Feirense com o Henrique Nunes. Não era certo que eu ia lá ficar, mas fui fazer uns treinos, dei o meu melhor e o Henrique Nunes gostou de mim. E deu uma oportunidade, e eu lá pertencia ao plantel, e fizemos uma época também fantástica. Temos até ao final a lutar para subir à Primeira Liga. Embora tenha sido poucas vezes titular, talvez 2, 3 vezes titular, eu participei em quase todos os jogos, como suplente utilizado. Foi espetacular para mim, muito enriquecedor. Nessa altura já estavas como profissional? Estava como profissional, foi na Segunda Liga. E foi verdadeiramente, foi quando eu me senti pela primeira vez jogador. Já na altura nós apanhámos o Vitória Guimarães na Segunda Liga, apanhámos o Rio Ave, então chegámos a ir a Guimarães e aquilo estava com 15 mil pessoas, 16 mil pessoas. Foi uma experiência, foi fantástico. Depois do Feirense, na segunda época, melhor, eu tinha uma época de contrato e surgiu um convite no final dessa época para ir para a Inglaterra, para o Swindon Town. Que eu de bom grado aceitei, até porque primeiro era um campeonato que eu sempre quis jogar, embora fosse League One. O campeonato inglês, aquilo é muito competitivo, é fantástico. E eu aceitei de bom grado, assinei um contrato de 2 anos, só que depois havia um problema que era o chamado direito de formação. E o Feirense na altura pediu muito dinheiro por mim, então eu estive lá cerca de 2 meses, os clubes não chegaram a um entendimento e eu acabei por regressar ao Feirense. E acabei por renovar mais uma época, sendo que até dezembro eu joguei. Lá está, outra vez, sempre suplente utilizado, e eu queria era jogar, e o pessoal mais velho dizia-me também: miúdo, tu precisas é de jogar 90, mais 90, mais 90, mais 90, senão tu não evoluís o necessário. E eu, por acaso, tinha grandes companheiros de equipa, como o Jorge Leitão, o Gaúcho, o Nuno Sousa, que foi várias épocas consecutivas o melhor marcador da Segunda Liga. Então aprendi muito com eles e eu ouvi os conselhos deles. Então quando chegou a dezembro, eu disse que queria ir emprestado para jogar mais. Tive alguns clubes, sendo que optei por ir para o Pampilhosa, porque me apresentou um projeto. Na altura eles estavam em 10º classificado, uma coisa assim do género, e havia um colega meu que também ia para lá, que era o Abdul. E eu pensei, se calhar entre ir para um clube mais perto, ou ter uma experiência mais longe, que financeiramente também me compensava, e ir com alguém que eu já conheço, optei por ir para o Pampilhosa, onde também foi incrível, porque eu lembro que eu saía daqui, saímos de Esmoriz, por exemplo, nós íamos de comboio sempre, e aí eu, o Abdul, o Capela, não sei se vocês se lembram do Capela, que jogou no Espinho, íamos o Capela e o Miguel Matos também tinha jogado no Porto, que vinha do Porto, sempre de comboio, então nós tínhamos casa às 2 e tal da tarde, 3, para chegar a Pampilhosa, ir a pé para o estádio, para treinar às 5 e tal, e depois tínhamos que vir embora à, sei lá, 10 da noite, de comboio também. A verdade é que a maior parte das vezes nós perdíamos o comboio, porque nós estávamos à espera do comboio, então íamos ver uma mini ou uma coisa assim do género, e quando nós parados já tínhamos perdido o comboio. E depois tínhamos que apanhar o seguinte, então chegávamos muitas vezes à meia-noite a casa, cenas assim do género. Do Pampilhosa surge uma questão muito curiosa, que foi, eu tinha ficado de passar no Feirense para renovar contrato. A verdade é que eu não o fiz, porque lá está, eu não sabia qual era o projeto do Feirense na época seguinte, eu não sabia se queria estar na mesma situação que tinha estado antes, jogar, não jogar, ser suplente utilizado. Então esperei até que me chamassem novamente para lá ir e conhecer o projeto, conhecer o treinador. Quando cheguei ao Feirense, tinham-me dito que queriam que eu tivesse lá 1 ou 2 semanas à experiência.
coisa que eu recusei, porque eu disse, eu não preciso da experiência, sou um jogador que vocês já conhecem muito bem, estive cá os últimos 2 anos. Então bati de frente com a instituição, disse que recusava fazer isso e disse que não representava mais o Feirense, pelo menos neste momento estava fora de hipótese de continuar lá, porque achei uma falta de respeito àquilo que tinham feito. Com todo o respeito, era a política deles, era a minha também. Então nessa altura ponderei deixar o futebol, porque desanimei um bocado, já tinha tido a oportunidade de ir para a Inglaterra, não fui. Quando cheguei de Inglaterra tinha a oportunidade também de ir para um clube da Primeira Liga, o Feirense também não me deixou. Acabei por ficar sempre no Feirense. Nessa altura eu disse, chega, estou um bocado cansado, desanimei. Então interrompi o futebol, pensei mesmo, se calhar, olha, vou-me dedicar, vou estudar, que eu tinha interrompido a faculdade, vou estudar, vou-me dedicar a outra coisa. E a verdade é que chegou ali a agosto e começou aquele bichinho a bater outra vez. E na altura recebi o convite de alguns clubes para ir voltar a jogar e acabei por aceitar o convite do Fiens. Fizemos um campeonato fantástico também, pessoal incrível, um ambiente incrível, alguns ordenados em atraso, mas isso não nos enfraqueceu, fortaleceu-nos, tínhamos um grupo forte. Qual era o nível que eles estavam na altura? Era na 3ª divisão também. Eu tinha clubes nessa altura da 2ª B e da 3ª divisão, e optei pelo Fies na 3ª divisão porque era um clube que tinha a ambição de subir. E eu preferia ir para um clube que lutava por subir do que ir para um clube que estava numa divisão acima, mas não tinham ambição de subir, tinham a ambição de fazer um campeonato tranquilo ou até de manutenção. Eu então preferia ir para uma divisão abaixo e lutar para subir. E também porque gostava muito do treinador, não o conhecia ainda, mas tinha ouvido falar muito bem, que era o Filó, que é agora o treinador do Feirense, e amei a experiência, adorei o Filó é um treinador incrível, conheci também pessoal incrível, ainda hoje tenho muitos amigos do Fiens, e foi se calhar o balneário onde eu fui mais feliz. Porque aquilo era uma palhaçada incrível, nós cá nos treinos íamos sempre jantar fora, a maior parte das vezes. Tínhamos banhos quentes, banhos frios, nós íamos, só podiam estar lá 3 ou 4, nós íamos 10 e fazíamos amor dentro do banho, essas merdas todas. Foi incrível. Depois do Fiens, fui para o Académico Viseu, foi uma boa experiência também estive fora de casa. Do Académico Viseu, eu fiz 24 anos, foi então quando eu podia ser profissional e não tinha, o Feirense não tinha qualquer tipo de direito de formação sobre mim. Nessa altura, quando nós começámos por baixo, chegámos lá acima, depois voltámos abaixo, voltar lá acima é difícil. Então eu tive que ir passo a passo, tive que reconquistar o meu espaço. E nessa altura, eu percebi que se eu queria ser jogador de futebol eu tinha que dar um passo maior, eu tinha que ser profissional novamente. Então eu tinha metido na minha cabeça que esse ano eu era profissional, ou se calhar eu estava-me a dedicar à profissão errada, tão simples quanto isso. Então eu lembro que eu apliquei-me como nunca, foi ginásio todos os dias, eu não tive férias, treinei, tinha pedido ao meu empresário, arranja-me um treino em qualquer equipa, eu vou às captações, seja onde for, arranja-me porque se eu não sou profissional eu desisto, e este ano vou ser profissional. E assim foi, ele arranjou uma oportunidade de eu ir treinar ao Oliveirense, foi assim que surgiu também o Oliveirense na minha vida, eu fui lá treinar, andei lá a treinar cerca de 3 semanas, sendo que no último treino o Mr. Pedro Miguel e o Presidente tinham falado comigo, disseram, pá, treina bem, era contra a Vitória Setúbal, treina bem, que se tu treinares bem, no final do jogo nós falámos e assinamos. A verdade é que eu treinei bem, ganhámos 1-0 ao Setúbal, até fui eu que marquei o golo, era um jogo de treino, mas lesionei-me no último lance do treino. Fiz ruptura do ligamento cruzado anterior, não sabia o que é que era, só ia saber no dia a seguir ou 2 dias depois que ia fazer o exame. Mas no final do treino o Presidente veio ter comigo e disse-me para não me preocupar, que fosse o que fosse, que o Oliveirense estava lá comigo. E nesse aspecto o Oliveirense foi incrível, porque depois de nós sabermos o resultado da lesão, ou do exame, o prognóstico era o pior. E eles foram incríveis comigo, porque deram uma mão, ficaram comigo conforme tinham falado. E nesse aspecto eu estou eternamente agradecido e grato ao Oliveirense, porque foram incríveis. Entretanto recuperei da lesão, ainda terminei essa época, ainda fiz uns joguitos. Na época seguinte faço uma boa época, e é quando surge a oportunidade de eu ir para fora, pela primeira vez. E fui para o Žilina, na Eslováquia, jogar a pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Também foi uma experiência gratificante, mas foi uma experiência muito difícil para mim, foi a experiência mais difícil da minha vida, enquanto profissional. Depois do Žilina, volto para o Oliveirense, precisamente porque foi uma experiência má e eu precisava de me reencontrar. Volto para o Oliveirense, onde fico uma época e meia, faço novamente uma boa época e surge a oportunidade de ir para o Cluj na Roménia, clube onde fui muito feliz, foi talvez o sítio onde eu me senti mais jogador até hoje, clube que se calhar se eu não tivesse lesionado ainda lá estava hoje, provavelmente,
Foi espetacular. Depois do Cluj, surge a oportunidade de voltar para o Feirense, aí eu volto para o Feirense, é onde eu termino carreira, fico pouco tempo e terminei a carreira. E foi assim, a minha carreira enquanto jogador foi esta. E se calhar até já falei demais, já fui a vários pormenores que nem devia ter ido, mas... É uma carreira muito variada, essencialmente, e muito rica, e dá para nós pegarmos aí já em alguns pontos e explorarmos. Por exemplo, fixei que me falaste da transição de júnior para sénior no Vallecambra, em que nunca tinhas treinado nos séniores, eras praticamente o único do Feirense. Quais são as diferenças que tu encontras concretas, coisas concretas, entre aquilo que é o balneário júnior ou da formação para um balneário sénior, pronto, no caso concreto em Vallecambra, numa terceira divisão nacional? É fácil. A exigência, o rigor e a disciplina. Eu estou a tirar o nível B de curso de treinadores e a minha tese incidiu muito nesse aspecto, porque eu acho que o jogador hoje em dia na formação, a palavra formação significa isso mesmo, que é formação, mas a formação não se faz só dentro de campo, a formação também se faz fora do campo. E o que eu penso sobre o futebol hoje em dia é que não se fala o suficiente sobre o futebol, não se estuda o futebol o suficiente. A maior parte das pessoas e dos jogadores, e eu era igual, eu com 18 anos eu via um golo e dizia espetacular golo, fechava o golo, mas eu não pensava porque é que foi golo, como é que aconteceu o golo, onde é que começou, houve algum erro, não houve um erro. E isso no futebol sénior já começa a acontecer. O problema de quando tu és júnior e passas para os séniores é que tu ainda não pensas nessas coisas. Quando tu chegas lá há um choque, porque exigem-te demasiado e tu às vezes nem percebes o que é que te estão a exigir. Não consegues atingir. E só consegues atingir. E por isso é que se fala na maturidade do jogador. E é isso que eu sinto, que o jogador atinge a maturidade muito mais tarde, principalmente agora em Portugal, porque não está mentalmente preparado para ela, para a realidade. E a realidade é que te cobram. Tu, se calhar hoje em dia na formação, depende de onde tu jogares, já apanhas contextos onde tu és obrigado a dar o máximo. Mas noutros contextos nem tanto. Se tiveres a sorte de fazer a formação no Benfica, num Porto, obviamente que aquilo é para andar. Mas noutros clubes não. Então quando tu chegas aí, tu ou estás preparado para dar o teu máximo e tens arcabouço para aguentar com a pressão, porque existe pressão, e quando falo em pressão não é só a pressão de... que às vezes a maior pressão não vem da bancada, vem cá de dentro, que é de quando os teus colegas te cobram por tu falhares um passe, cobram por tu falhares um golo, por tu não fazeres o passe na hora certa, por tu não conseguires receber uma bola e protegê-la, e vem daí. Para mim a maior dificuldade, ou a diferença é essa, é a exigência, o rigor e a disciplina que existe no futebol sénior. Ok. Pronto, isso acaba por ser um choque, lá está, porque não vais preparado para, não é? Sabes porquê? Porque quando te cobram demasiado e tu depois sentes que não estás preparado, dá-te para tu quebrares mentalmente. E é o que acontece com a maior parte dos jogadores, até de nível elevado, acontece a mesma coisa. Aqui ou acolá não estão bem estruturados, quebram. E depois há as depressões. Nós podemos levar isto por muitos caminhos e por outros patamares. Mas neste patamar não é diferente, é por isso que tu às vezes tens jogadores talentosos, e falam-se até do Fábio Paim, que toda a gente fala sobre ele, e não se percebe porque é que esses talentos perdem. Mas depois tens outros, como é o meu caso, que se calhar não era tão talentoso, não estava tão bem preparado para, tecnicamente, taticamente, como outros meus colegas que estavam mais evoluídos do que eu, mas mentalmente fui mais forte. E eu acho que é isso que faz a diferença no futebol hoje em dia. Exato. Depois, outro ponto que eu anotei aqui quando falavas da tua carreira foi a oportunidade que tiveste em Inglaterra, que depois acabou por não se confirmar. Tiveste lá pouco tempo, mas do pouco tempo que lá estiveste, quais foram os principais choques, ou seja, a principal diferença para aquilo que se passava aqui? É incrível, é outro mundo. Posso dizer que, para já, quando eu cheguei à Inglaterra, só o estádio, que era um estádio da League One do Swindon Town, aquilo tinha que passar para 20 mil pessoas. E eu estava a vir do Feirense, que na altura era o velhinho Marcolino de Castro, e eu pensei assim, foda-se, vou jogar aqui, meu, com esta merda cheia de gente. Esse é o primeiro impacto. O segundo impacto é quando tu entras nas instalações de um clube e aquilo é gabinete, atrás de gabinete, computadores, e diz assim, esta merda é sério, meu. Tu tens que vir para aqui dar o chinelo. E depois é a mentalidade, quer dos adeptos, quer dos jogadores. Porque o que eu apanhei lá foi, para já, música no balneário, quem mandava no balneário eram os jogadores. Aquilo era... Havia sempre 2 ou 3 líderes que eles é que mandavam naquilo tudo, então era como eles queriam. Entravas no balneário, era a música sempre a bombar ali no máximo. Só que tu chegavas ao balneário para o treino era às 3, chegavas às 2 já estavam 6 ou 7 macacos lá no ginásio a malhar forte e feio. E eu ficava assim, foda-se, nem que estes gajos vão buscar energia. Essa é a mentalidade deles, é trabalho. E para mim, essa foi a grande diferença, foi um grande choque. A mentalidade lá é incrível.
pessoal trabalha para aquilo, vive para aquilo, coisa que aqui eu não sentia isso. Sentia que o pessoal ia muito para o treino, chegava lá, equipava-se, ia para o relevado, treinava. Lá o treino começava muito antes do relevado. Exato, fazia um trabalho complementar e estavam mais... Sim. Chegaste a fazer algum jogo no mesmo amigável lá? Ou... Cheguei. Eu fiz, na altura, eu até estava a ser muito falado lá na imprensa regional, porque eu tinha feito 2 jogos, 3 golos. Então falava-se muito bem de mim e realmente posso dizer que há coisas na vida que acontecem que tu não sabes explicar porquê. Eu era o mesmo jogador lá que era aqui, mas a verdade é que lá, eu não sei dizer, eu posicionava-me, fazia as mesmas movimentações dentro da área, mas simplesmente a bola vinha ter comigo. E eu às vezes nem precisava de mexer e a bola vinha lá ter e as coisas aconteciam naturalmente. E era assim que as coisas me estavam a correr lá. Portanto, fiz 2 jogos, 3 assistências, assinei contrato de 2 épocas lá. A verdade é que depois do contrato estávamos a chegar ao primeiro jogo do campeonato e eu ainda não estava inscrito. E teve que se tomar uma decisão. E a decisão teve que passar por voltar, porque ou era litígio e eu poderia ficar meses sem jogar, como podia começar a jogar passado uma semana, ou vinha para cá e não corria riscos e jogava. O que é que achas que o Feirense te negou ao fim e ao cabo? Acabou por ser, se calhar a palavra é muito forte, mas foi a exigência do Feirense que acabou por impedir que a coisa se concretizasse. O que é que achas que foi uma situação puramente económica ou eles acharam que precisavam que voltasses? Não, puramente económica. Porque eu nunca fui uma peça fundamental no plantel do Feirense, nunca. Um suplente tem a sua importância sempre, mas eu era assumidamente um suplente. Portanto, não posso encarar isso como vamos trazê-lo para cá, que é uma peça fundamental no nosso xadrez, não era. Na minha opinião, foi apenas económica, financeiramente. Queriam ganhar algum dinheiro, porque eu sei que para eles a mentalidade é clube inglês, pagar isto não custa muito, porque eles têm muito dinheiro. Mas a verdade é que aquele clube estava em reestruturação financeira. Se não me engano, até tinham acabado de sair de uma insolvência, portanto não fazia sentido nenhum esse tipo de negócio para eles. Achas que a tua carreira tinha sido completamente diferente se tivesses ficado lá a julgar pelos primeiros jogos e treinos? Tenho a certeza. Mas é assim, isso também agora é estar a falar sobre o desconhecido, mas a verdade é, pelo menos financeiramente era. Porque eu ia ganhar lá numa semana, aquilo ganhava cá num mês. Portanto, só por aí já era outra realidade. Mas também sei que com naturalidade as coisas iam acontecer. Obviamente que eu ia me tornar um jogador diferente, porque lá o futebol era diferente, mas eu acho que era o melhor para mim.